vou passar a ler a primeira pergunta. O Atma, eu, é o mesmo que a criança interior? Porque quando medito e estou em contacto, a ter uma conversa ou mesmo uma orientação com a criança interior, essa criança deve ser o Atma. Portanto, esta é uma pergunta. Não. A criança interior não é o Atma. O Atma é a consciência que testemunha a existência da criança interior. A criança interior, o que é? Ela é um conceito real, do ponto de vista empírico, da nossa experiência, que a psicologia constatou e que está intimamente conectada com a criança que sofreu quando éramos crianças. E essas dores, enquanto éramos crianças, ficaram cristalizadas e manifestam-se ainda no período adulto. Necessidades de criança que não foram cumpridas, por exemplo, desejos que não foram satisfeitos, dores sentidas por abuso de pai, de mãe ou de bullying. E então, essa criança com dor, essa criança que precisa de ser acarinhada, há certas meditações para entrar em contacto com essa criança ferida para poder saber quais são as necessidades dela. E todos nós temos um glutão cá dentro, um herói cá dentro, alguém que é covarde, alguém que é mentiroso. Dentro da nossa personalidade, todas essas facetas existem. E algumas, elas precisam de ser acarinhadas. Isso é diferente do Atma. Totalmente diferente do Atma. E é um trabalho muito bom esse de saber o que é que a criança interior precisa. Por exemplo, isto é um exemplo, alguém que perante o desrespeito verbal fica muito, muito, muito triste. Fica muito afetado com isso. Aquela criança interior precisa de respeito, precisa de ser respeitada, estão a ver? Como é que vai ser o nosso diálogo com essa criança interior? E primeiro eu vou-lhe chamar um nome. Estão a ver? Ó merecedor de respeito. Estão a ver? Eu vou-te dar todo o respeito que tu precisas. A partir de hoje, nas interações todas, eu vou-me lembrar que tu gostas de ser respeitado. E que tu precisas de ser respeitado e podes confiar em mim. E eu vou pôr o meu intelecto, a minha capacidade de decisão, a minha capacidade de aprender, a minha capacidade de análise, a cuidar dessa criança que não tem capacidade de análise, que não tem capacidade de escolha e que, no fundo, é um ser emocional, estão a ver? É um ser emocional. Não tem a mesma lógica que o Buda tem. Então, ela tem que sentir confiança que no adulto que eu sou. Eu, adulto, tenho que resgatar essa criança. Podem ser várias, estão a ver? Podem ser várias crianças. Eu posso ter a necessidade, por exemplo, a pessoa pode ter a necessidade, por exemplo, de ser menos faladora. Porque sempre que ela fala demais, ela fica super chateada. Lá fui eu monopolizar a conversa, não ouvi ninguém, só contei tudo da minha vida, depois as pessoas não gostam de mim, acham que sou muito faladora. Então, tem uma criança ali que se calhar gostava de estar calada e os pais, a professora disseram: ai, não sei o que é que se passa com ela, ela é muito calada. Fala, tens que falar, tens que falar. Estão a ver? Ela sofreu por estar calada, então contrariou aquele aspecto e não nutriu aquele aspecto que era estar calada. Estão a ver? Então temos que falar com essa criança. Temos que falar com todas elas. Sei que às vezes é bom comer um gelado, às vezes é bom não fazer nada, não é? Então temos que saber as necessidades da criança e falar com ela.